muito bem, estamos de volta para mais um módulo de psicologia geral, que é uma das disciplinas integrantes do nosso curso. Eu sou Eduardo Maciel, espero que você esteja avançando no seu conhecimento e num curso de psicanálise clínica, num curso de neuropsicanálise, é importantíssimo nós entendermos a importância da psicologia geral. Até porque a psicologia hoje no Brasil, ela já é uma ciência regulamentada, ela já é uma profissão. A psicanálise, a neurociência está caminhando para isso. E nós estamos torcendo aí para que isso aconteça o mais rápido possível. Vamos falar um pouco sobre a ciência do comportamento humano nesse módulo. Do grego, a palavra psique significa alma e logos significa estudo. Então, portanto, a psicologia é a ciência que investiga o comportamento e os processos mentais de todos os animais. Lembrando que o ser humano ele é o único animal racional no bojo de todas as espécies. Os outros animais são animais irracionais, né? Agem pelo instinto. O ser humano não. O ser humano ele pode raciocinar, refletir, pensar e repensar sobre muitas coisas ou decisões que ele toma e também as suas consequências, né? Porque toda decisão, seja acertada ou não, ela vai trazer para nós uma consequência, que pode ser um lucro ou pode ser um prejuízo. Então, a psique é a alma e a logia é o estudo. A psicologia é o estudo da alma. Dentro de uma tricotomia, né, o homem ele é corpo, alma e espírito. E o estudo da alma vem a ser feito pelos psicólogos, por aqueles que são treinados para isso. Em 27 de agosto, nós comemoramos o Dia do Psicólogo aqui no Brasil. Foi o dia que a profissão foi regulamentada no ano de 1964, através da Lei 4.119/64. E aí marcou, né, o reconhecimento oficial desde daqueles pensadores da Grécia Antiga que já buscavam ali conhecer a alma, que já buscavam ali os mistérios da psique, os mistérios da alma. Então hoje nós temos aqui no Brasil a profissão de psicólogo sendo regulamentada e existe também um conselho regional de psicologia. Então, com certeza, o aluno que estudar 5 anos aí se tornará um psicólogo e depois vai tirar o seu registro aí para poder atuar frente aí para ajudar vidas. Uma longa viagem aí ao passado, mas de uma história muito curta, né? Começa lá na Grécia Antiga com Platão, com Aristóteles, questionando os comportamentos humanos. No século XIX, mais precisamente em 1875, William Rudd vai estabelecer o laboratório experimental lá na Alemanha, em Leipzig. E em 62, já no século XX, aqui no Brasil existe o reconhecimento da profissão de psicólogo. Então, apesar de não ser uma graduação, uma profissão muito antiga, né? Tem lá os seus 60 anos, 63 anos, é uma profissão que hoje no Brasil tem ganhado muita gente. A cadeira de psicologia é uma cadeira muito disputada, tanto nas universidades federais, como também nas universidades públicas, como também nas universidades privadas, né? Então, a cadeira de psicólogo, a ciência psicologia, ela é uma ciência hoje muito bem quista. Por que estudar psicologia num curso de psicanálise clínica? Para a gente entender as leis e as políticas públicas, para a gente entender as práticas educativas, porque seremos
psicólogos, psicanalistas, neuropsicanalistas, que também temos uma função de educar, para a gente desenvolver as abordagens terapêuticas, os tratamentos psicoterapêuticos e também para nós impactarmos o ambiente de trabalho das pessoas. Eu tenho feito muitas palestras em empresas aqui da minha região, como a Compactor, a Naturré, a Granado, a Lola Cosméticos e tantas outras, né? A Febo. E o que eu tenho visto é que as empresas têm despertado para tentar melhorar a saúde mental e o ambiente dos seus colaboradores. Algumas dessas empresas já até contrataram para os seus quadros colaboradores ali que são psicólogos contratados para atender todos os funcionários ali que precisam e muito de saúde mental. O senso comum é diferente da ciência, né? O senso comum é aquele conhecimento que a gente traz do cotidiano, é aquilo que todo mundo fala e a gente repete. O senso comum vai passando de geração a geração. A vovó dizia que não podia comer manga e tomar leite. E isso foi passando para os nossos filhos, né? Não tem comprovação nenhuma científica, porque é apenas o senso comum e é um usual informal de termos, né? Quando nós usamos ali a palavra estresse, estou estressado, ou a depressão, no senso comum, muitas vezes não é nem depressão. E a pessoa, ela acaba falando que não sabe. Já na psicologia científica, existe um método sistemático e controlado, existe uma linguagem rigorosa, técnica, existe a verificação de validade, se aquele sintoma é válido ou não, e existe uma busca de objetividade. A Ana Bloch vai dizer que a mente é como um paraquedas e que é melhor que o paraquedas esteja aberto, né? A mente também precisa estar aberta, a cabecinha precisa estar arejada, até para algumas coisas que falamos aqui em aula não confundir, porque a ideia não é confundir você, a ideia é fazer com que você tenha um horizonte cada vez melhor, cada vez mais abrangente. Falando das características da ciência e psicologia, existe um objetivo específico, que é o foco definido no estudo psicológico. Existe uma linguagem rigorosa, que é uma precisão na comunicação. O psicólogo, o psicanalista, ele tem que ter uma linguagem muito precisa para não abrir variações ou dúvidas. Existe um método específico, que são técnicas sistemáticas que nós vamos usar, tanto em uma abordagem psicológica como em outra abordagem psicanalítica. Um conhecimento cumulativo, que nós vamos acumulando através de uma construção progressiva, e ainda a objetividade, que vai buscar os resultados verificáveis. Tudo isso é uma jornada, um caminho que nós vamos ter que trilhar. Às vezes, muitos pacientes no nosso consultório dizem assim: doutor, será que daqui 10 sessões eu não preciso mais vir? Será que daqui 5 sessões o senhor me dá alta? Gente, a terapia, ela é para a vida, tá? Não é porque a pessoa está em crise e daqui 5, 10 sessões ela tem uma aparente melhora que ela não precisa mais fazer terapia. Eu conheço pessoas que já fazem terapia há 40 anos e estão no percurso para viver melhor, para viver uma vida melhor. Só depende da gente. A subjetividade é o objeto de estudo da psicologia. A subjetividade é uma síntese singular, uma síntese individual, que cada pessoa vai construindo através das experiências sociais, culturais, ao nosso histórico. É a nossa maneira de sentir, de pensar, de fantasiar, de sonhar, de amar. Cada um tem a sua maneira, né? Às vezes eu ouço muitas mulheres reclamando que o marido não é carinhoso,
o marido não é presente, mas a maneira dele sentir, pensar, fantasiar, amar é diferente da dela. Talvez na construção cultural e nas experiências que ela teve, ela achou que aquele conto de fadas da Disney seria uma realidade na vida dela, que ela seria tratada como uma princesa, que o cavaleiro viria com o seu cavalo branco, o príncipe encantado. E a vida real não é isso, porque existe uma subjetividade, cada um pensa de uma maneira, cada um fantasia de uma maneira, cada um sonha de uma maneira, cada um ama de uma maneira. Então não é inata. Nós vamos construindo gradualmente através das interações com o mundo social e com o mundo cultural, o nosso histórico. Hoje mesmo eu estava conversando na viagem que fiz aqui para o Rio de Janeiro e o meu filho mais velho disse assim: pai, nós somos cristãos porque nós nascemos num país cristão. Porque provavelmente se nós tivéssemos nascido em países muçulmanos, por exemplo, a gente não seria cristão. E ele tá certo, tá? É uma construção gradual, cultural, social, religiosa, que vai fazer com que o nosso histórico, o nosso enredo, a nossa vida, portanto, a nossa subjetividade venha a ser construída. Diversidade dos saberes. Nós temos o saber científico, que tem um método sistemático e verificável. Nós temos um saber filosófico, que é fruto de reflexões, especulações. Nós temos um saber religioso, que é fruto da fé e da espiritualidade de cada um. Nós temos um saber nas artes, que são as expressões criativas, música, teatro, e tantas outras artes que existem por aí, o audiovisual agora, o web design, e o senso comum, que é o cotidiano, né? Aquilo que passa de mãe para filha. Como é que você aprendeu a fazer bolo? Você aprendeu a fazer bolo porque você observava a sua avó fazendo bolo, a sua mãe fazendo bolo. E através daquela observação, de maneira empírica, você adquiriu um conhecimento do cotidiano, do senso comum. Então é muito importante a gente entender que são saberes que cada um pode explorar. Não só o senso comum, não só a filosofia, não só a religião, não só a arte, não só a ciência, mas que a gente possa entender a subjetividade humana e a construção do ser humano como um todo. Existiram grandes escolas da psicologia a partir do século XIX. Como eu já disse, Wilhelm Wundt, ele vai fundar o primeiro laboratório lá na Alemanha, em Leipzig, e ele focou na estrutura da mente, como que a mente era estruturada através dos elementos básicos, das sensações e também das imagens. Nós temos uma segunda escola, que é o funcionalismo, esta já fundada por William James. Ela vai se opor ao estruturalismo e ela vai focar como que a mente funciona, como que a mente se relaciona com o mundo, como que a mente age, né? Não por uma estrutura, mas por um relacionamento funcional. E a psicanálise, que nós temos discutido bastante nas nossas aulas anteriores, que foi fundada pelo Sigmund Freud. Ele revolucionou a psicologia da época, finalzinho do século XIX, início do século XX. Ele estudou o inconsciente humano, não existe subconsciente, é inconsciente, e os desejos da sexualidade como determinantes do comportamento. Freud começa a fazer os seus estudos com mulheres histéricas e ele comprova ali que muita coisa era proveniente de um recalque sexual, não só ligado a coito, não só ligado a sexo, mas ligado a questões sexuais, essa pulsão, essa energia. Houve essa revolução freudiana, que eu já comentei aqui sobre histeria e também sobre inconsciente. Existe o caso de Anna O. Brauer, que foi
um dos discípulos de Freud ali, ele trata de Ana O com a hipnose e permitiu que ela revivesse ali, através de uma regressão, as experiências dolorosas. Quando ela falava sobre os seus sintomas histéricos, diminuíam, e pelo talking cure, pela cura pela palavra. Existe um método chamado método cárdico, que é a eliminação dos sintomas através da vivência emocional. São questões repressivas, reprimidas, principalmente lá na nossa infância, né? Aquilo que nós vivemos muito cedo, traumas, angústias, repressões, broncas, medos, tudo isso pode muitas vezes vir à tona novamente quando nós chegamos à vida adulta. Existe uma jornada que eu quero comentar com vocês nessa aula de hoje, que é a jornada de Freud na psicanálise. Existe uma exploração fascinante na mente de Freud. Ele foi uma das mentes mais revolucionárias que já existiu nessa jornada de compreensão humana através de casos clínicos, descobertas teóricas, desenvolvimento da psicanálise. O próprio Freud, ele abandona com o tempo a hipnose. Ele viu que existiam pessoas que não eram suscetíveis à hipnose. Então, por um certo tempo, Freud usa dessa técnica, mas ele mesmo, ao longo da sua jornada ali, ele vai abandonar. O caso que mudou o mundo é o caso de Ana O, a sua descoberta da transferência. Essa paciente desenvolveu uma gravidez psicológica após uma aparente cura da sua histeria. Brauer percebeu que ela estava se apaixonando por ele, revelando o fenômeno de transferência, que é a projeção de sentimentos relacionados a figuras parentais ao psicanalista. O psicanalista é um espelho. É muito comum que a pessoa comece a enamorar o seu psicanalista. É esse o problema de alguns, até psicólogos, que não sabem fazer essa contratransferência e acabam também se envolvendo na situação do paciente, gerando um desconforto, porque os limites, as linhas foram ultrapassadas. Nós não podemos fazer espelhamento com ninguém. Freud assumiu o tratamento, porque Bauer já não podia mais tratar de Ana O. Ele abandona a hipnose, como eu já comentei aqui, ao perceber que os sintomas de histeria dela persistiam. Então, tem pessoas que não são suscetíveis à hipnose. Em estado consciente, Ana O confessou ter sido molestada pelo pai. Aí, então, o porquê da gravidez psicológica, o porquê o desejo de ter um filho de Bauer. Tá aí a transferência que ela faz por causa dos abusos da infância. Freud descobriu a verdade. Ana desejava possuir o próprio pai. Essa fantasia não administrada tornou-se um trauma futuro, revelando conflitos sexuais dos primeiros anos de vida, causando nela neuroses, histerias e até um certo tipo de perversão. Então, tudo tem um histórico. A pessoa não age como age de qualquer maneira, né? Ela age como age porque existe um histórico passado, né, na vida dela. Até redundante, histórico passado, mas é para você entender mesmo, é didático. Algo que aconteceu lá atrás, na infância. Existem os nascimentos de conceitos revolucionários para a psicanálise, o complexo de Édipo, que nós teremos um módulo aqui falando mais especificamente, a interpretação de sonhos, que é um outro módulo, uma outra cadeira, e também a sexualidade infantil nas fases psicossexuais. Um livro que eu indico para vocês é A Interpretação de Sonhos, do Freud.
Essa que está a capa aí da Agnus é a comemoração de 100 anos. Mas você pode achar esse livro com outras capas. É um material assim que nós podemos ter como material de consulta, material para termos a nossa biblioteca dentro da psicanálise. A ruptura com Brauer. O Freud ele vai desenvolver uma teoria revolucionária dizendo que todos os traumas estão ligados à sexualidade. A sexualidade é a causa da histeria, segundo Freud. Brauer ele discorda disso, ele não quer expor a teoria da sexualidade infantil, ele não entende aquilo que Freud estava construindo, achou escandaloso para a sociedade puritana da época, e Freud disse que a partir daqui ele iria seguir sozinho. Acontece muito, tá? Discípulos de Freud também, como Lacan e outros que vieram depois, o Jung, também em alguns momentos se distanciaram de Freud, primeiro porque ele era de difícil relacionamento, segundo, que muitas vezes as ideias não batiam. E no campo das ideias é assim mesmo, tá? Porque ninguém é dono da verdade, muito menos Freud. Tem coisas que eu amo em Freud, mas tem coisas que não servem para a minha clínica. Tem coisas que eu amo em Lacan e outras tantas coisas que não servem para a minha clínica. O melhor dos mundos é você ser um psicanalista, um neuropsicanalista ou até um psicólogo que seja integral, né? Não freudiano, melaniano, mas que você seja um integral. O método psicanalítico moderno são as associações livres. O paciente senta e ele fala tudo que vem à cabeça, o que ele tem vontade de falar. As identificações de lacunas, que são as amnésias, as falhas, as confusões, a troca de nome, o xiste, os atos falhos e a superação da resistência. Quanto maior for a dificuldade de lembrar alguma coisa, maior será a resistência, porque ali existe um conteúdo reprimido. Então, muitas vezes, eu vou até dar gatilhos para o meu paciente na clínica, para ele tentar lembrar de algo, trazer, acessar lá do inconsciente, e ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir porque é traumático mexer naquilo que aconteceu há tantos anos. A primeira tópica do Freud, nós vimos isso em Introdução Psicanalítica, mas é sempre bom falar. A parte de cima do iceberg é o consciente, é o comportamental. O meio ali, a marolinha, é o pré-consciente, são as memórias que nós temos, né? O que você comeu no Natal passado? Você nem estava pensando em Natal, nem estava pensando em rabanada, mas está no pré-consciente. E o inconsciente são as pulsões, os traumas, os medos, os desejos. É aqui que nós entendemos, né, de fato, a psicanálise. Depois a segunda tópica, que é o id, o ego e o superego. O id é o princípio do prazer. Eu quero agora. O ego é o princípio da realidade. Será que vai ser bom? E o superego é o princípio da perfeição. Melhor não, né? Melhor não. Então, o id é o desejo, o ego é o balizador e o superego é aquele que nos segura. Por isso que nós estamos em uma tensão, nem tanto, nem tão pouco. Os mecanismos de defesa, nós também teremos um módulo aí, estudaremos isso com bastante detalhe. Temos os recalques, as projeções, a sublimação e a formação reativa. Dentro da sublimação, uma mulher que não pode ser mãe, por algum problema de saúde, como que ela vai sublimar? Como que ela vai substituir? Ela vai ser professora de educação infantil. Ela vai cuidar do filho de outras pessoas. Ali ela se realiza. É um mecanismo
de defesa chamado sublimação. Uma pessoa que tem muita raiva, muito ódio, e ela tem um senso de justiça muito apurado, ela vai se tornar alguém da lei, um advogado, um juiz, um policial. É um mecanismo de defesa para aquele perfil. As fases do desenvolvimento psicossexuais, a primeira é a fase oral, vai de 0 a 1 ano, zonas erógenas, o prazer está ligado aos lábios, à boca, por isso que tudo vai na boca. A fase anal é a fase dos 2 anos, onde ele consegue controlar as suas fezes, né? A fase seguinte são os desenvolvimentos da fase fálica, latência, genital, e é toda a construção humana que, se bem feitas, o adulto não vai ter problema nenhum lá na frente. Mas se houver uma quebra e ele parar numa determinada dessas fases, vamos dizer que ele parou lá na fase oral, aí ele vai comer demais, aí ele vai recorrer ao tabaco, aí ele vai recorrer à bebida alcoólica, porque ele vai estar preso ali naquelas coisas. O legado revolucionário de Sigmund Freud. Em 1900 ele escreve a interpretação de sonhos. Em 1905 ele escreve os 3 ensaios com essa teoria psicossexual da sexualidade infantil. E nos anos seguintes ele escreve a formação da personalidade. Freud, ele foi um gênio, não só para nós, psicanalistas ou aspirantes em psicanálise, mas muitas ciências consideram o Freud como alguém que verdadeiramente quebrou barreiras, né? Que verdadeiramente foi alguém muito comprometido com a sua área. Na psicologia, nós temos o comportamentalismo, é a parte de cima do iceberg. Após Rude declarar os aspectos da mente que são inacessíveis, Freud ele vai explorar o inconsciente. John B. Watson ele vai propor algo mais radical. A psicologia deveria focar apenas nos comportamentos observáveis. Aquilo que não é comportamental, aquilo que não é observável, os psicólogos não deveriam mexer. Deixa para o psicanalista que ele trabalha lá os traumas, os medos, as fantasias no inconsciente. Mas aquilo que é consciente, comportamental, os psicólogos estão habilitados ali para trabalhar. Os reflexos condicionados de Pavlov. Pavlov foi um teórico que fez uma descoberta meio que acidental, que durante as suas pesquisas sobre glândulas digestivas, ele notou que os cães salivavam antes de receber comida. Sabe? Aquela salivação. Até o ser humano tem isso, quando você está com muita fome e a comida não sai, e aquele cheirinho de arroz, e aquele cheirinho de churrasco, você começa a ter água na boca, né? Pavlov observou isso nos cães. A associação aprendida, ele fez um experimento com os animais que acendeu ali a condição de comida e salivamento antecipadamente. Então, toda vez que ele ia dar comida para o cão dele, o cão salivava. Então, ele pegou um sininho e tocava o sininho e dava a comida. Segunda vez, a mesma coisa. Terceira vez, a mesma coisa. Por causa do condicionamento, teve um dia que ele, só de tocar o sininho, sem o cão ver o alimento, ele já salivou. Então é um comportamento repetitivo condicionado. Não era a hora do almoço, não era a hora de comer, mas o estímulo era o sininho. É esse o reflexo condicionado. É uma resposta aprendida
dependendo da compreensão de estímulo, que condiciona-se a uma resposta. Hoje foi até engraçado. Eu estava trazendo o meu cachorro aqui para o Rio de Janeiro e ele sabe que quando a gente chega em casa, eu puxo o freio de mão do carro. Muito engraçado. Só que a gente pegou um trânsito lá na Serra das Araras de mais ou menos 1 hora. A Serra das Araras estava parada. Parece que bateram lá embaixo 3 carretas grandes e tinha entulho, tinha granito, demorou um pouco. Nós ficamos 1 hora na serra, vira e mexe eu não queria ficar com o pé no freio, eu puxava o freio de mão para descansar os pés, porque estava tudo parado. E na hora que eu puxava o freio de mão, ele achava que chegou em casa e levantava. Mas a gente não tinha chegado ainda de viagem. Então, isso é um reflexo condicionado que o cachorro entendeu. Toda vez que o meu dono está viajando comigo e puxa o freio de mão, nós chegamos. Nós vamos sair do carro. E hoje eu tive essa experiência do Pavlov aí com o meu cãozinho Gotino. Qual é a torre de silêncio? Já é um outro experimento para precisão científica extrema. Pavlov vai construir um prédio de 3 andares com vidros extremamente grossos, espessos nas janelas, portas de chapa de aço dupla, vigas reforçadas com areia, vala circulante cheia de palha. Qual era o objetivo? Eliminar qualquer vibração, qualquer ruído, qualquer temperatura externa, qualquer odor, qualquer corrente de ar que pudesse contaminar os resultados. Uma espécie de laboratório, né? Hoje tem um laboratório chamado Big Brother, mas no Big Brother eles podem conversar, tem piscina, tem festa. Aqui não. Aqui eles estariam totalmente reclusos ao mundo exterior, ali imersos naquele prédio para observar o comportamento humano quando colocado num determinado ambiente de reclusão. Quais são os tipos de estímulo? O reflexo inato, a salivação nossa, a salivação do cão, o estímulo condicionado, pode ser uma luz, pode ser um freio de mão, pode ser uma buzina, pode ser um som, pode ser um sininho. E o reflexo condicionado, quando o freio de mão é puxado, quando o sininho é tocado, a salivação mais uma vez. Nós temos o experimento também de Skinner no condicionamento operante. O Skinner ele vai fazer uma caixa, ele vai colocar ali ratos naquela caixa e quando os ratos eles pressionam uma barra, sai uma bolinha de ração, né? Comida. E eles vão aprender a viver dentro daquela caixa. Toda vez que eles sentem fome, eles apertam ali e vem a comida. Consequentemente, há uma aprendizagem, né? Comportamentos no início aleatórios, mas que trazem um aprendizado de uma função que tem que bater na barrinha para cair a ração, e aí eles estarão meio que doutrinados. Então esse é o condicionamento operante. Toda vez que eu apertar a barrinha vai vir comida e aí eu não vou passar necessidade. Também se eu não for até lá e não bater na barrinha com a minha patinha, eu vou morrer de fome. Quais são os tipos reforçadores? Os reforçadores primários é alimento e sexo. Os reforçadores naturais para a espécie que aumentam as frequências de respostas. Então, o ser humano, primariamente, ele precisa comer e ele precisa se satisfazer sexualmente. Já existem filmes aí que no final do mundo, filmes aí de apocalipse, né? Filmes aí de ilusões científicas, né? Eles dizem que no final de tudo, se o mundo acabasse, só existiria a fome e o sexo.
Também tem reforçadores secundários, a atenção e a aprovação, vai depender do primário e precisa ser pareado para que se torne efetivo. Todo ser humano ele quer atenção, todo ser humano ele quer aprovação. Não existe nada melhor quando você encontra alguém que te dá atenção, alguém que entenda você, que te ouça, que seja um ombro amigo, e também alguém que te valide, alguém que te aprove, alguém que te admire. É um instinto, um reforço secundário. E nós temos um reforço generalizado, que é o dinheiro, né? Que possibilita acesso para muita gente, facilidade para muita gente. Tem gente que mata e morre por dinheiro, né? Tem gente que caiu aí numa trama diabólica até para matar o marido por causa de fortuna, né? Dizem que os mais azarados são aqueles que ganham na Mega Sena. Quem ganha na Mega Sena, na loteria, eles têm uma vida depois ali muito angustiante por causa daquele dinheiro. Os reforços eles podem ser positivos ou negativos. Positivo no sentido de estímulo desejado. A criança recebe um elogio, por quê? Porque ela tirou uma nota alta na escola. É um reforço positivo. O ratinho recebe comida por quê? Porque ele bateu ali na barrinha e caiu a comidinha. Mas também tem um reforço negativo, tá? A remoção desse estímulo indesejado após o comportamento ser ruim. A criança estuda mais para evitar ser punida por notas baixas. Se você não tirar boas notas, então no final do ano você não vai ganhar aquela bicicleta, não vai ganhar aquele videogame. Então a criança começa a estudar mais porque ela não quer receber um reforço negativo. Depois o Pavlov vai colocar... Pavlov não, o Skinner. Ele vai colocar um mecanismo de choque lá naquela caixa e toda vez que o ratinho fizesse alguma bagunça, alguma coisa errada, ele levaria um choquezinho. E de tanto ele levar choque, ele parou de se comportar daquela maneira. É um reforço negativo. Existem diferenças de condicionamento respondente e condicionamento operante. Esses dois fundamentos nós já vimos, né? O condicionamento respondente é o do Pavlov. O condicionamento operante é o do Skinner. O respondente foi o cachorrinho, e quando ouvia o sininho, salivava. O operante é do ratinho, que quando batia na caixinha, a comida já estava preparadinha para ele. E também nós temos um outro teórico aqui da psicologia, que é o behaviorismo. Os fundamentos são o controle ambiental, tanto pessoas quanto animais são controlados pelo ambiente. Já dizia Emily Durkheim que o homem é produto do meio, né? Nós somos resultado daquilo que a gente aprendeu. Se na minha família todo mundo come de maneira desordenada, tem compulsão alimentar, e eu cresço nesse ritmo, provavelmente eu também terei compulsões alimentares, porque eu aprendi daquela maneira. A metodologia científica do behaviorismo, o uso de experimentos controlados, apenas comportamentos observáveis, deve ser estudado objetivamente. Aquilo que não é comportamental, aquilo que não é observável, não dá para a gente ter uma metodologia científica. E, por último, a rejeição do livre-arbítrio, ou seja, o ambiente determina todo o comportamento. É o foco nos estímulos e respostas mensuráveis. Até que ponto você é capaz de matar uma pessoa? Eu não mataria um semelhante meu de jeito nenhum. Mas e se um semelhante seu entrasse na sua casa e tentasse fazer uma maldade com seus filhos? Aí você ia tentar
espantar, matar, agredir. É um instinto de sobrevivência. Então, nesse caso, eles falam de uma rejeição de livre-arbítrio. O ambiente, a situação vai fazer coisas que a gente nunca pensou. Às vezes até uma reação de um assalto, né? Os especialistas vivem dizendo, se você for assaltado, não reaja. É pior reagir. Mas na hora tem gente que não pensa e os estímulos fazem ela fazer loucuras. A psicologia de Gestalt é a supersoma. O todo não é apenas o somatório de suas partes, 1 mais 1 igual a 2. E não apenas 1 mais 1. O que é o supersoma? A gente precisa considerar não só 1 mais 1 igual a 2 e também não só 1 mais 1, mas tudo aquilo que envolve esse 1, que a gente pode dizer que é um indivíduo, esse outro, que a gente pode dizer que é outro indivíduo, e os resultados dessa convivência, dessa relação. A transponibilidade do Gestalt é a predominância da forma sobre os elementos constituídos. Pensamos em imagens e não em letras isoladas. Olha que legal, né? Quando eu falo para você maçã, você não pensou no M, A, C cedilha? Não. Quando eu falo para você maçã, você pensou naquela fruta vermelhinha. Tipo aquela maçã da Branca de Neve, né? Até lustrada. Tem uns que pensaram em maçã verde, tá tudo certo também. Mas a gente não pensa em palavra, em letras, a gente pensa na imagem. Quais são os princípios da organização perceptiva? Primeiro, nós temos a figura e fundo. Para que uma figura seja percebida, é necessário que ela tenha um contraste com um fundo determinado. Então, se a figura do Sol é amarela, o ideal é que tenha um contraste de nuvens, né? Azuis, de um céu azul, um contraste, montanhas verdes, para que o Sol possa ser evidenciado. A proximidade, elementos mais próximos tendem a ser agrupados, percebe-se assim um padrão pela distância dos objetos. A continuidade, que é a percepção organizada de acordo com a similaridade, os estímulos de proximidade que se mantém constante, e o fechamento, que é o que nós tenderemos a completar como figuras incompletas, preenchendo lacunas e construindo uma boa forma. Quando falamos em fechamento, isso aí é um teste neuropsicológico para você descobrir alguns déficits, TDA, TDAH, hiperatividade, superdotação, autismo. Então é muito interessante essas técnicas. Falando um pouquinho sobre psicologia humanística, o meu colega Cláudio Lescaut, ele é apaixonado pela psicologia humanística. Dizem que vai ser a terceira força, ou já é a terceira força. A fundação foi a do Abraham Maslow, aquele mesmo da pirâmide, que vai fundar a psicologia humanista na década de 60. O foco central é se posicionar à frente do mundo, é entender o fenômeno do mundo, o potencial inato, a capacidade, a autodeterminação. E o objetivo é ajudar as pessoas a perceber o seu potencial, viver de acordo com as suas habilidades para autorrealização. É muito legal porque você incentiva pessoas a fazerem coisas produtivas, né? Tem um paciente nosso que ele estava vivendo um grande dilema na vida dele e ele só pensava em coisas que poderiam destruí-lo. E aí, na nossa clínica, nós começamos a tentar fazer essa psicologia humanística, essa sublimação para a psicanálise, e como os pensamentos dele eram muito intrusivos, muito pesados,
Eu perguntei para ele, o que você gosta de fazer? E aí ele disse, eu gosto de cantar. E eu falei, você canta onde? Ah, eu canto debaixo do chuveiro. Então você vai procurar um curso, uma aula de música, um curso de canto. E ele ouviu ali o meu conselho, a minha ajuda, procurou um instituto de canto, começou a cantar, começou a aprender técnica vocal e se libertou daqueles pensamentos intrusivos e daquilo tudo que era negativo na vida dele. Então a gente pode sublimar, a gente pode fazer esse trabalho da psicologia humanística. A pirâmide do Maslow é essa aqui, ó. Que lá no topo está a realização pessoal, moralidade, criatividade, espontaneidade, solução de problemas, ausência de preconceito e aceitação dos fatos, ressignificar. Um pouquinho mais abaixo nós temos a estima, a autoestima, a confiança, conquista, o respeito dos outros, o respeito pelos outros. Um pouco mais embaixo, amor e amizade, família, intimidade sexual, amizades. Mais um pouquinho embaixo temos a segurança do corpo, empresarial, empregabilidade, os recursos de moralidade, o ir e vir, a família, a saúde, a prosperidade, tudo isso nos traz segurança. E a base da pirâmide lá são questões fisiológicas. Respirar, todo mundo tá respirando aí. Comida, água, sexo, sono, homeostase. O que é homeostase? Quando você vai para uma região muito fria, você coloca um casaco. Isso é homeostase. É o corpo que precisa se aquecer. Quando você vai para uma região muito quente, os homens tiram a camisa, a gente bebe mais água, a gente quer uma roupa mais leve. Isso é homeostase. E excreção, né? Que nada mais é do que necessidades fisiológicas. Existe também a terapia centrada na pessoa, que é a terapia de Carl Rogers, a escuta afetiva, você acolher, você esclarecer, você ser um ouvido terapêutico, a aceitação incondicional, porque o cliente é valorizado independente do que ele diz ou faz. Eu não gosto muito dessa palavra cliente, não. Eu prefiro paciente. Então, tira o cliente, coloca o paciente ali. Ele é valorizado independente de quem ele é, porque o nosso trabalho é acolher. Também nós temos a empatia genuína, que o terapeuta vai expressar sinceramente sentimentos verdadeiros. Eu não estou ali só por dinheiro. Já liberei muito paciente, já passei até para colegas. Primeiro, que não houve transferência. Segundo, que eu seria desonesto ficando com aquela pessoa na minha clínica sem poder ajudar só porque ela me paga bem. Então, não trabalhe por dinheiro, trabalhe por propósito. E autorrealização, né? Promover o crescimento da pessoa, promover o autoconhecimento da pessoa. Na realidade, nós devemos confiar nas nossas experiências, acreditar em nós mesmos, porque esses são elementos importantes da autorrealização, tanto sua como profissional da psicanálise, como também dos nossos pacientes, que serão bem atendidos, serão pessoas que certamente vão evoluir demais com a gente. A psicologia contemporânea, ela é dividida na psicologia cognitiva, a psicologia positiva, a psicologia evolucionista e a psicologia das aplicações práticas. Então, são várias escolas, são vários tipos, alguns mais místicos, outros menos místicos, alguns mais coaches, outros menos coaches, mas que vale muito a pena a gente entender cada um deles. A psicologia cognitiva, ela é sucessora do behaviorismo e também do Gestalt,
e ela vai estudar os processos mentais de cognição, né, de raciocínio. A positiva vai focar na felicidade, na saúde mental, no bem-estar, não apenas nos problemas, não apenas nos tratamentos. A evolucionista vai investigar os fatores psicológicos que moldaram a humanidade ao longo da evolução, desde lá de trás do Homo sapiens. E aplicações práticas ao conhecimento científico que nós vamos aplicando através da resolução CFP 13 de 2007 em diversas áreas. A psicologia moderna, na verdade, é amálgama de conhecimento que utiliza-se de métodos científicos para estudar a mente e também para estudar o comportamento humano. Chegamos ao final da nossa aula de psicologia geral. Eu espero que eu tenha contribuído com você, mesmo que seja uma partícula pequena, né? Eu espero que você possa pegar a apostila, pegar alguns temas aqui que nós falamos nessa aula e poder se aprofundar mais e mais. Parabéns porque você está trilhando o caminho do conhecimento e nos vemos numa próxima aula.